Bora falar de futebol, bora falar de Abel Ferreira apresentado no Palmeiras. O técnico português chegou, concedeu uma entrevista de mais de 1 hora e eu vou trazer as minhas impressões sobre essa entrevista aqui para você no canal do Fragoso. E antes de começar com as várias impressões que eu tenho para você, eu quero agradecer todo mundo que está comigo no canal do Fragoso. Que alegria, ultrapassamos os 20 mil inscritos, muitos comentários bacanas nos vídeos, uma audiência fantástica, galera que tem dado like, que tem comentado, os novos inscritos, os antigos inscritos que têm divulgado os vídeos, que têm elogiado, muito obrigado. E aos novos membros também, eu estou muito contente, obrigado pela sua colaboração, por você ter apertado o botãozinho do Seja Membro ali, eu te agradeço demais, assim como agradeço todo mundo que me acompanha no canal do Fragoso e nas redes sociais. Bom, sem tempo a perder, vamos falar do técnico Abel Ferreira, dessa apresentação no Palmeiras. Para começar, o que chama a atenção na coletiva do técnico Abel Ferreira é a familiarização desse português com o Palmeiras. Como ele mostrou estar por dentro de tudo. Bom, para começar, ele ressalta logo no início da entrevista coletiva algo que mexe com o torcedor do Palmeiras: o verde e branco, as cores do clube. Ele diz assim: verde e branco é algo que me persegue na carreira, enquanto jogador e treinador, e portanto não foram treinadores que me motivaram a vir para cá, foi a minha vontade de me juntar aos melhores. E ele fala do verde e branco, e não é a primeira vez, aliás, é a primeira vez, mas não é a única vez que ele menciona as cores do Palmeiras na entrevista. E ele de fato tem uma relação muito grande, porque ele tem o fim da carreira como jogador no Sporting, mais de 6 temporadas, e depois ele passa a ser um treinador no Sporting, primeiro nas categorias de base. Então ele tem uma relação muito forte com o verde e branco lá de Portugal. Em relação ao foco dele, isso é bem importante. O Vinícius Bueno, eu não vou lembrar o nome de todo mundo que fez as perguntas, mas o Vini Bueno é um parceiro meu e vem facilmente à cabeça a pergunta que ele fez sobre procurar uma moradia em São Paulo. Tá buscando um hotel, buscando um apartamento, onde vai estar, vai ser perto do clube, não vai? Bom, a resposta dele foi bem interessante. Tem condições para morar aqui. Passei o Atlântico e não foi para passar férias. Atravessei o Atlântico, melhor dizendo, e não foi para passar férias. Vim para ganhar. Essa é a minha principal meta, minha missão. Portanto, minha estadia nos próximos meses vai ser aqui dentro. O Abel Ferreira vai morar na academia de futebol. Ele vai respirar 24 horas por dia de Palmeiras. E é bem interessante isso, porque o técnico, de fato, chega numa temporada onde ele não vai ter tempo para treinar, não vai ter tempo para conhecer os jogadores aos poucos, então ele vai ter de colocar uma dedicação maior do que 100% para conseguir tirar o melhor desse time. E ele está disposto a isso, dando a entender, aliás, deixando claro que vai morar na academia de futebol, bem impressionado com as instalações. Outra coisa importante quando um técnico novo chega, e ainda mais quando ele é desconhecido, é conseguir uma moral com o grupo que ele tem. É ganhar o grupo, não só pelas ideias, mas pela empatia. Gostar daquele cara, não só gostar do profissional. E isso ele fez. Pouca gente pode ter percebido, mas ele pede desculpas para a direção por se recusar a fazer um vídeo lá de Portugal se apresentando para o torcedor. E o motivo, ele explica. A direção queria que eu fizesse um vídeo para me apresentar. Eu disse que não faria. Falaria com os jogadores e com o treinador primeiro, porque é deles que eu dependo, e para eles que trabalho, e com eles que vou ganhar. Peço desculpas por não ter feito esse vídeo. Primeiro, nossos jogadores. Foi isso que o Abel Ferreira disse, e claro, ele trazendo isso para o público, ele mostra mais ainda que quer estreitar os laços com esses caras, que quer mostrar que está junto com o elenco do Palmeiras, que vai jogar junto com cada um dos jogadores. E ele tem um outro ponto nessa entrevista que dá uma ligação ainda maior com os jogadores, mas isso vai ficar mais para frente, vai ficar para o final. Mas esse ponto é bem importante, essa relação. E o Abel Ferreira, quando chega ao CT, junta não só jogadores, mas todos os funcionários da academia de futebol para uma conversa, para uma apresentação, para falar quem ele é e o que ele quer. Então, ele começa a criar muito rapidamente um laço de vou trabalhar por esse cara, vou fazer o que eu puder por esse cara, porque esse cara realmente vai fazer o melhor por mim. Então,
Primeiro ponto, primeira atitude, primeira jogada bem interessante para ganhar o elenco. E a minha pergunta teve a ver com tempo para trabalhar. Será que de fato a diretoria convenceu o Abel de que ele teria tempo para trabalhar, tendo mais de 10 técnicos no comando do clube desde 2014? Bom, minha pergunta foi essa e ele veio com uma resposta bem interessante. Ele disse o seguinte: eu ainda não fui despedido, um dia vou ser. Faz parte do processo. No futebol, ou você mata ou você morre. O Andrei falou do tempo ontem, que não há aqui. E eu não quero saber disso. Vivo minha vida com muita intensidade. Eu não penso a longo prazo. Estou aqui para dar o melhor de mim. Defender o verde e branco até a morte. E é o resultado que nos guia. Num outro momento, ele foi questionado novamente sobre esse assunto. E ele disse o seguinte: faz parte do jogo. Há clubes com mais paciência, outros com menos. Há direções que aguentam mais a pressão dos adeptos, outros menos, outras direções no caso. Eu vou repetir. Sei que dependo dos resultados, sei que dependo dos meus jogadores, da minha forma de jogar, minha metodologia de trabalho, e sei que é isso que vou gastar, e sei que é justamente nisso que vou gastar minha energia. Essas as palavras do Abel Ferreira. Tá claro que ele não quis cutucar a direção, ele não quis falar que a direção errou ao trocar de técnico tantas vezes, e ele passa a jogar junto com a diretoria do Palmeiras. Isso também é um ponto importante. Por mais que a diretoria tenha cometido seus erros, e não estou falando só dessa gestão, mas das outras gestões também, a diretoria do Palmeiras quer se retratar, quer mudar a forma de pensar, quer manter esse treinador por um bom tempo no comando. E certamente isso foi conversado. Mas ele não vai colocar as claras ali, que ele deixou bem evidente que não queria um projeto de curto prazo. Claro, ele vai falar justamente o que ele falou, que não quer saber disso, mas deixou bem claro nas entrelinhas que há diretorias que aguentam mais a pressão dos adeptos, que têm mais paciência com trabalhos. E é isso, evidentemente, que ele quer da diretoria do Palmeiras. Como vai jogar esse time? Eu analisei aqui como ele gosta do estilo de jogo, como ele gosta de ver o time dele em campo. Aliás, muito obrigado, mais de 45 mil visualizações, se não me falha a memória do vídeo. Que bacana, e muitos comentários legais dizendo que realmente curtiram o conteúdo, se informaram, esse é o objetivo. Bom, é o seguinte, ele falou que não jogará agora como o Paok ou como o Braga, os dois times que ele treinou. E ele tem toda a razão em falar isso. Por quê? Porque a cobrança vai ser muito intensa do que ele conseguiu fazer naqueles dois trabalhos. E são trabalhos de mais de uma temporada. São trabalhos mais longos. No Paok um pouco menos, no Braga sim um pouco mais longo. Mas a questão é a seguinte, ele deixou bem claro, abre aspas, não me peçam que sem treinar vocês vão ver a equipe jogar como o Braga ou como o Paok. Não me peçam isso, porque não há tempo. Temos que ganhar e temos jogadores com qualidade, inteligentes. Eles já têm uma base dentro deles. Não é quando troca de treinador que vai mudar tudo, disse ele na entrevista coletiva. Ele tem um ponto, e um ponto bem importante. Já nós vamos entender esse ponto quando ele foi questionado sobre o trabalho do Andrei Lopes. Mas é bem relevante destacar que ele já está ciente do pouco tempo que vai ter para colocar suas ideias. E justamente no momento em que o Palmeiras começa a vencer, o Andrei Lopes vai ser importante. E eu vou até colocar esse trecho da entrevista que ele fala sobre o Andrei Lopes agora. Eu tenho que ser humilde o suficiente para perceber que chego em um clube que quer ganhar, que está a ter bons resultados agora, jogadores comprometidos. Eu não vou chegar aqui e alterar tudo. É minha função perceber o que está bem e o que não está bem, o que tem que fazer ou não, mesmo sem tempo. É a minha decisão no momento certo. Tá claro que ele vai trabalhar com o Andrei Lopes. Evidente, e ele já está trabalhando. Por sinal, na entrevista coletiva, ele fala que o Andrei Lopes foi quem mais passou informações para ele dentro do clube. E o clube tem vários profissionais para isso. O clube tem vários profissionais, por exemplo, na análise de desempenho, que também vai trabalhar em conjunto com o Abel Ferreira. Mas o grande detalhe é esse. O Andrei Lopes, com os bons resultados que obteve, chega para ser um auxiliar com muita confiança do Abel. Com muito respeito do Abel. E depois do que a torcida fez, mostrando carinho pelo Andrei Lopes, podem ter certeza,
o Abel Ferreira não vai deixar ele de lado na jogada não. Em relação à base, como o Abel Ferreira vai tratar a base? Ele respondeu nessa entrevista coletiva. Temos um elemento diretamente responsável por tudo o que se passa na base. Falar com o coordenador, sempre que tiver a oportunidade de juntar a base com o principal, nós podemos fazer. Era algo que eu já fazia nas minhas equipes. Eu gosto que as minhas equipes tenham 2 jogadores por posição e 3 espaços para jogadores jovens conosco. Bom, essa parte da base, o Abel Ferreira sabe que muitos jogadores que chegaram da base são jovens, mas já fazem parte do elenco principal. O que ele vai ter de fazer junto com o elemento que analisa as categorias de base, que estuda as categorias de base, que passa para ele os relatórios das categorias de base, é entender se há mais soluções dentro de casa para novos problemas. Porque dentro do elenco principal, muitos já não pertencem mais à categoria de base, são apenas oriundos das categorias de base, mas já garantiram os seus espaços dentro do elenco principal. Ponto importante em relação a desculpas. Mas que desculpas, Fragoso? Eu explico. Muitos treinadores podem usar aquelas desculpas, e algumas são justas, por exemplo, do calendário difícil para trabalhar, ou até mesmo de um gramado esburacado, um gramado sintético. Ele abre mão de qualquer desculpa. Então ele coloca no peito dele a responsabilidade de fazer tudo acontecer, independente das circunstâncias. E isso é uma postura de liderança muito interessante, porque quem está ali sob a sua batuta vai falar, esse cara não vai se apoiar em nada para dizer que alguma coisa não deu certo. Ele vai buscar o máximo. E isso é bem relevante. Para começar, gramado sintético. Ele foi questionado. Será uma vantagem? Resposta. Não é vantagem nem desvantagem. É muito fácil arrumarmos desculpas para vitória ou para derrota. Desculpa não nos ajuda a crescer. Não ajuda a evoluir. Ponto bem importante. Ele não vai procurar desculpa nas derrotas, ele não vai colocar vitória em cima de algum fator específico, não. Ele vai trabalhar em cima do que o time produz e do que ele consegue colocar na cabeça de cada jogador. Sobre o calendário, mais uma vez, ele não deixou que a dificuldade do futebol brasileiro fosse um problema. Deixe-me dizer que ter jogo propositivo ou não significa que teremos a bola o jogo todo. Temos que perceber o jogo propositivo quando for a hora de juntar a tropa. Vamos juntar também quando for preciso. É difícil para todos o calendário brasileiro. Sem desculpas para os 18 jogos. É para nós e para os outros. Então, ele mesmo fala que o time não vai jogar de uma forma só. O time vai respeitar os momentos do jogo. Como respeitou diante do Atlético Mineiro, há momentos em que não dá para sair e que você precisa sair de outra forma em velocidade. Há momentos que você pode se colocar no campo de ataque do adversário, mas o mais importante é saber jogar de acordo com o que cada momento pede e assim ser superior, jogando com a bola no ataque ou com a bola na defesa, jogando em velocidade ou com paciência. Sabendo jogar dentro desses vários momentos, qualquer time tem uma possibilidade maior de conseguir resultados. E parece que o Abel Ferreira vai trabalhar exatamente isso. Independente das circunstâncias, sem pensar no pouco tempo para treinar. Ainda que ele seja claro que o que ele conseguiu aplicar no Braga e no PAOK, nesse momento não vai ser possível. Mas ele não coloca desculpa para a derrota e não coloca vitória em algum fator específico. Ele vai trabalhar para desenvolver essa equipe dentro do que ela já tem mapeado junto com o Andrei Lopes, como vocês perceberam, e a partir daí, com o talento que tem, com a inteligência e com a repetição dos poucos treinamentos que ele vai ter pela frente, desenvolver essa equipe para os vários momentos do jogo. Em relação a uma regra curiosa que ele colocou nessa entrevista coletiva, uma regra de vida, a regra das 24 horas. Tem uma regra na minha vida que é 24 horas. 24 horas para chorar uma derrota ou 24 horas para celebrar uma vitória. É nisso que eu acredito. Eu tenho tanto que me preocupar dentro do clube que não posso gastar minha energia no que não controlo. Essa história de não gastar energia no que não controla é algo que ele repete várias vezes e que nós vamos ver no discurso dele em várias entrevistas coletivas. Ele vai focar muito no que existe dentro do Palmeiras, no que ele pode fazer com o elenco dele e não no que está fora do seu campo de visão, num reforço que ainda pode chegar,
na categoria de base que ainda está sendo trabalhada, no gramado sintético ou não, no calendário apertado, não. Ele vai trabalhar dentro das circunstâncias que tem e não vai se deixar levar pela euforia ou pela chateação. Em relação ao business futebol, ele diz entender o que é o futebol como um todo. Isso é bem legal. Ele diz, nós precisamos da imprensa, dos fãs, dos corneteiros, dos jornais, dos programas televisivos, isso é um mundo de negócio. Eu sei como funciona e sei o meu lugar, sei o que tenho que fazer. Esse é o foco. O que eu não controlo, eu deixo para os outros. Mais uma vez ele falando em não gastar energia no que não controla, mas ele entende que cada elemento do futebol, direto ou indiretamente, tem uma influência e tem de ser respeitada. Isso é bem interessante. Será que o time precisa de reforços? Bom, aspas para ele. Em relação a reforços, a primeira coisa que temos que fazer é olhar para dentro, para ver se temos alguém capaz de cumprir as exigências da equipe profissional. Quando isso não acontecer, porque temos jovens, aí teremos que reforçar para equilibrar a equipe. Eu já fiz meu diagnóstico. Não é preciso mexer muito, só equilibrar. Temos jogadores com vontade de ajudar os mais novos e ganhar. Jogadores jovens também dispostos a crescer. Já fiz meu diagnóstico e já entreguei ao nosso diretor, mas por questões estratégicas não vou lhe dizer as posições ou o nome. Essa a palavra do Abel Ferreira, que deixou claro, já entregou para o diretor de futebol o que ele acha interessante em termos de reforços, mas enxerga uma equipe equilibrada, uma equipe competitiva, uma equipe com talento, e isso prova que ele trabalhará para buscar títulos de fato e não para usar desculpas, dizendo que não sabe se dá para jogar bem com esse time, se dá para jogar para trás ou para frente. Ele vai trabalhar de fato para fazer o que pode com esse elenco e dentro das perspectivas que terá, pode buscar reforços dentro da própria base. Um encerramento bem interessante que o torcedor do Palmeiras falou muito nas redes sociais. Dá para prometer vitórias? E ele fala, ninguém me garante que vou ganhar, ninguém me garante. Nós vamos ter que ter a melhor equipe. Podemos não ter os melhores jogadores, mas a melhor equipe pode nos fazer ganhar. Nem Guardiola, Klopp ou o técnico da Juventus, nem esses com os melhores jogadores garantem que vão ganhar. Eu acredito que quem tem a melhor equipe tem mais chance de ganhar. Eu não prometo resultados, títulos, prometo trabalho. E o Palmeiras, do primeiro ao último segundo, jogando para ganhar. Um encerramento muito legal, muito interessante. Mais uma vez ele foge de qualquer desculpa, ele foge de qualquer mas, de qualquer porém, e ele deixa claro, não dá para prometer título, isso é óbvio, mas muita gente às vezes ainda busca um discurso paralelo a isso. Ele promete muita vontade, promete resultado, ou melhor, promete desempenho em campo, competitividade e suor. E coloca, claro, a ideia de uma grande equipe, nem sempre grandes jogadores. Cada vez mais ele ganha o grupo, coletivamente, dentro dessa entrevista coletiva. E com esse encerramento, ele certamente chama muito a atenção de cada jogador, de cada funcionário, porque ele quer a equipe forte. Ele não quer só jogadores fortes, ele quer o coletivo, não o individual. E isso é bem interessante, tanto para o público quanto para o trabalho dele internamente. O último ponto, familiarizado com os jogadores. Quando chega um técnico mais desconhecido ou um técnico estrangeiro, muitos jogadores podem falar, bom, esse cara ainda não me conhece tão bem, até quem está dentro do clube pode falar, bom, esse cara talvez precise de alguma ajuda, e de fato, ele vai buscar ajuda em tudo dentro do clube. Mas ele tem apenas 2 dias no Brasil, 2 ou 3 dias, e ele citou todos os jogadores que citou na entrevista coletiva sem errar nomes, sem gaguejar e principalmente acertando também as posições e até estatísticas de jogo ou desempenho. Veja só, ele fala do Renan da base que pouco jogou, central canhoto. Gabriel Silva da base que pouco jogou, ponta de lança. Veron, ele cita que já jogou no ano passado, mas é um jovem que tem muito a crescer. O Wesley fala que está estreando em Brasileiros e chama atenção. Danilo, Patrick de Paula, guarda-redes Vinícius, menino que estão a experimentar o Campeonato Brasileiro. E também cita trechos, ou melhor, cita trechos não, eu estou com os trechos da minha frente. E também cita desempenho em números. Olha só, ele ganha os jogadores mais experientes quando fala uma frase dessa. Ontem, vi um menino chamado Felipe Melo com alta intensidade. E isso me agrada. Felipe Melo é uma das lideranças desse elenco, sem dúvida alguma.
E olha só, ele já chega dando essa moral, e uma moral justa e importante dentro do que ele fez no último jogo. Agrada muito ver Luiz Adriano com bolas na frente da nossa área e foi por isso que ganhamos. Ele fala do desempenho do Luiz Adriano no último jogo, da importância do Luiz Adriano taticamente. Luan, quando cortava uma bola dentro da área, percebia que tinha de mantê-la longe. Gosto muito quando as equipes têm uma bola, mas o jogo é dividido em vários momentos. Ressalta a qualidade de compreensão de jogo do zagueiro Luan. Por fim, o Vinha tem 17 jogos seguidos e precisa ir para a seleção. Gomes também. O Everson, ou melhor, o Everton também. No único erro, único deslize, naturalmente e imediatamente ele corrige o nome do jogador. E mostra que conhece muito bem o elenco do Palmeiras. Já sabe visualizar, identificar, nomear, posicionar. É um cara que está afim de jogo. É um cara que, como bem disse, pelo que eu pude perceber, lá no começo da entrevista, não veio ao Brasil para passar férias. Veio para ganhar, veio para fazer um grande trabalho. Isso significa que ele vai ser campeão, esses pontos de destaque da coletiva? Não. Significa que ele mostrou nessa apresentação que está muito disposto a falar bem de futebol, a encarar as dificuldades que tem pela frente sem reclamar e principalmente a estudar tudo o que tem ao seu redor do Palmeiras. Elenco, base, história, desempenho, performance, números, estatísticas. Tudo o que ele tem próximo dele no Palmeiras, ele vai estudar, ele vai observar. Então, a entrevista coletiva dele me pareceu muito interessante, muito promissora. Como ele bem disse, não tem tempo para treinar, não dá para cobrar que o time do PAOK seja o time do Palmeiras, o time do Braga seja o time do Palmeiras, os melhores momentos desses times apareçam rapidamente no Palmeiras, mas dá para dizer que ele vai trabalhar sem dar desculpas para nada. Pelo menos é o que ele dá a entender nessa entrevista coletiva. Quero que você deixe aí a sua impressão também sobre o técnico Abel Ferreira nos comentários. Quero que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e também, se você quiser, aperte o botão Seja Membro e colabore com o canal do Fragusso. Eu estou muito contente com tudo que tem acontecido por aqui. Bom, então, deixe seu like, deixe seu comentário, seja membro, inscreva-se, divulgue o canal e bora falar de futebol.